Louvada seja a dança, ela libera o homem do peso das coisas materiais para formar a sociedade. Louvada seja a dança que exige tudo e fortalece a saúde, uma mente serena e uma alma encantada. A dança significa transformar o espaço, o tempo e o homem, que sempre corre perigo de perder-se, ou somente cérebro, ou só vontade, ou só sentimento. A dança, porém, exige o ser humano inteiro, ancorado em seu centro, e que não conhece a vontade de dominar gente e coisas, e que não sente a obsessão de estar perdido no seu ego. A dança exige o homem livre e aberto, vibrando na harmonia de todas as forças. Ó homem, ó mulher, aprenda a dançar, senão os anjos no céu não saberão o que fazer contigo. Santo Agostinho, entre 354 e 430 depois de Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Gil Samara Moura, uma artista da dança, professora, uma grande apaixonada pela dança, militante e com uma força que se renova a cada dia. E neste dia 29 de abril, Dia Internacional da Dança, ou Dia Mundial da Dança, celebramos desde 1982 o Dia Internacional da Dança em todo o mundo. Araraquara institui em seu calendário desde 2001 que esta data deve ser comemorada também, mas, sobretudo, apresentar uma reflexão política e crítica da dança enquanto profissão. Hoje, tenho o prazer aqui de compartilhar essa rodada, essa gira, essa ciranda de conversa com pessoas muito especiais, todas elas atuantes no cenário da dança em Araraquara, interior de São Paulo, Brasil, mundo, uma trajetória ímpar, diferente, singular, mas que se comunga no mesmo intuito, que é o desenvolvimento da dança, o reconhecimento da dança, e que age com paciência, mas com determinação a cada dia em relação à nossa querida e estimada profissão. Eu estou aqui, então, vou começar a apresentar as pessoas. Estou aqui com meu querido Carlos Fonseca. Carlos é um companheiro de longa data, é bailarino, coreógrafo. Carlos Fonseca é doutor em estudos literários e coordenador executivo de cultura da Secretaria Municipal de Cultura do município de Araraquara. Seja muito bem-vindo, Carlos. Também estamos aqui com Suzane Rossan, artista da dança, professora e coreógrafa, bacharel e licenciada em dança pela Unicamp e pós-graduada em gestão cultural pelo Senac São Paulo. Atualmente trabalha com as linguagens da dança contemporânea, sapateado, balé clássico para público infantil, juvenil e adulto no Clube Araraquarense, já tendo feito parte do corpo docente de outras escolas de dança da cidade de Araraquara, de Sumaré e também de Campinas. Seja muito bem-vinda, Suzane. Renata Crespi, uma vida inteira dedicada à dança. Iniciou seus estudos na dança em 1962, com a mestra de dança Creuza de Souza Dias Fernandes, bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. Renata fundou a Escola de Balé Renata Crespi em julho de 1972. Foi diretora do Departamento de Cultura da Facira, fundou as escolas de balé Primeiros Passos, em Boa Esperança do Sul, Clube Imperador, em Taquaritinga, a Escola Caracol, em Ibitinga.
Já esteve como conselheira de cultura da cidade de Araraquara por várias administrações. Foi presidente do Conselho de Cultura no biênio 2009-2010. Gerente de programação do Teatro Municipal de Araraquara no biênio 2012-2013. Atualmente está presidenta da Radar, Rede das Escolas de Dança de Araraquara. Muito bem-vinda, Renata. Irail Rezende. Ator pelo estúdio Fátima Toledo, ator nos longas Travessia, de Bia Lessa, e Chorar de Rir, de Tonico Melo. Nas séries Carcereiros, de José Eduardo Belmonte, e Sonhos de Abu, de André Bujanra. E mais 17 projetos audiovisuais. Ator no coletivo Rabo de Cavalo. Pesquisa teatral com Vera Lame, Companhia do Feijão, e no AP43, com Nara Sacaré. Estudou dramaturgia e atuação com Janaína Leite, com Márcio Abreu, Companhia Brasileira, com Kofi Al-Rualé, professor de dramaturgia da Sorbonne Nouvelle. Realizou práticas de atuação com Tânia Farias, Oi Nós Aqui Outra Vez, e com Magilu. Pesquisou teoria e prática da peça Ensaio com José Fernando de Azevedo, narradores. Estudou dança contemporânea com Jaime Bernardes e Nelson Pacheco, da Companhia Débora Coker, Diogo Granato e Henrique Lima. Criador e bailarino do videodança Ilis, Mostra Internacional de Dança dentro do FIDA 2021. Também dos movimentos cotidianos na dança contemporânea no Sesc Araraquara em 2020. Bailarino do espetáculo da dança contemporânea Suspiro, com Vanessa Mesquita. Estudou balé com Carlos Fonseca, que está aqui com a gente, e também dança contemporânea e balé clássico com Vanessa Mesquita e Elaine Piovani. É fundador da Fractal, plataforma artística com criações híbridas entre teatro e audiovisual. Muita coisa aqui para Irail e para todos e todas aqui, e que nós vamos continuar conversando também. Seja muito bem-vindo, Irail. Georgia Palomino, bem-vinda, historiadora, artista da dança, mestranda no programa do mestrado acadêmico, do mestrado profissional, desculpe, ProDan, na UFBA, mestranda em dança, coordenadora técnica artística da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, esse projeto incrível em Araraquara. Muito bem-vinda, Jorge. Beatriz Borg, é artista da dança, produtora cultural e professora, graduada em dança pela Unicamp, desenvolve projetos artísticos autonomamente, atua como educadora de dança pelas oficinas culturais e projetos sociais, escolas públicas, e também ocupa a cadeira de dança no Conselho Municipal de Cultura de Araraquara. Muito bem-vinda, Beatriz. E, finalmente, Rodrigo Canella, praticante de capoeira há 25 anos, professor de capoeira e coreógrafo também da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, desde 2010. Bailarino do Núcleo de Formandos e Formados da Escola Municipal de Dança, é professor de Educação Física e atua também como fisiologista do exercício. Bom, estamos aqui nessa grande roda para falar um pouquinho sobre a vitalidade na dança. E nós estamos com essa pergunta: como manter a vitalidade na dança? Então, eu quero iniciar essa roda e que a gente pudesse aí ter um preliminar de como vocês se veem depois de tantos anos atuando, resistindo, e por que essa vitalidade continua? Por que esse entusiasmo, esse desejo de continuar numa área que ainda é pouco reconhecida, que ainda temos que lutar muito por várias políticas públicas e outras ações? Por que nos mantemos nesta profissão? Como manter a vitalidade, também como uma projeção para aqueles que estão nos ouvindo, aquelas que também estão nos ouvindo, e dizer, não, vale a pena, por que eu vou continuar? Então, eu lanço aqui essa pergunta, e eu acho que a gente podia fazer mesmo
umbigada, cada um umbiga um. Eu vou umbigar aqui Carlos Fonseca para iniciar essa conversa. Então, é com você, Carlos. Muito obrigada. Olá a todas, todos e todos. Muito obrigado pelo convite, Gil, fazer parte dessa gira. Eu vou usar o termo aí que eu mais me sintonizo com ele. E, enfim, realmente é uma provocação, é uma umbigada muito provocativa, no sentido de que a gente passa a nossa vida, né, estudando, ponderando sobre os nossos alcances e sobre os nossos limites na realização da dança, no trabalho com arte, especialmente no Brasil, né? E cabe a nós sempre a construção de sentidos renovados, né, do que é fazer e ser um profissional da área da dança. Especificamente no Brasil, como você falou, a necessidade de políticas públicas, ela é constante, né? Ela faz parte da nossa história, que ainda tem aí um registro de que o trabalho, ou melhor, que arte não é trabalho, né? Então a gente tem que estar o tempo todo mostrando que essa construção de sentido, ela precisa acontecer e ela precisa ser compartilhada, né? A dança tem que ser vista como profissão, ela tem que ser vista como possibilidade de existência, né? E a cada vez mais a gente tem hoje vários processos midiáticos, né? A gente tem umas tecnologias que fazem com que todo mundo consiga hoje fazer um pouco de dança, mostrar via por exemplo, o TikTok ou outros canais como este, e todo mundo dança, né? Todo mundo vive, dança é um jeito de ser no mundo, né? Mas a gente tem que pensar na celebração de uma data como essa, né? No sentido da valorização do profissional, né? Na valorização da profissão bailarino, coreógrafo e todas as outras profissões que atuam juntamente a esses que ocupam o centro da cena, né? Então, esse encantamento ele precisa ser contínuo e a gente precisa se brigar pelos nossos direitos e pelo nosso espaço, né? Num país que, infelizmente, no momento passa uma grande nuvem, né? De tempestade sobre o fazer artístico, né? Sobre a valorização do que é a arte, né? No nosso país. Uma arte que olha para todos os lados, vê as diferentes culturas, não uma arte elitizada, não uma arte feita para contentar um único público específico, né? Que vai que vê artefatos culturais como a manutenção do status quo, a manutenção de um projeto de colonização, um projeto patriarcal, né? Mas sim tenha espaço para todas as manifestações culturais, mesmo daqueles povos que foram sempre alijados desse espaço, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, que a cada dia essas demandas se renovam, cada dia tem mais gente que passou o tempo todo aí sendo marginalizada, querendo ocupar esse centro. Como nós falamos ontem no evento do Teatro de Arena, em Araraquara, a gente não quer periferia e centro, a gente quer todos no centro. Então, a gente não tem essa separação, a gente tem que batalhar para que essa separação não mais exista. Então, eu entendo que está aí, na toca, na união, algo que também foi falado ontem, né? Dança não deve ser competição, deve ser união. Fiquei muito feliz quando a plateia aplaudiu nesse momento, e a gente tem que levar essa ideia adiante. Então, eu começo dessa forma e eu passo essa umbigada à nossa querida Suzane Rossan. Olá, todas, todos e todes. Uma honra estar aqui discutindo questões tão pertinentes com vocês. Muito obrigada, Carlinhos, por essa umbigada. Bom, eu fiquei pensando sobre essa pergunta e eu posso dizer que a minha resposta hoje, tendo recém passado por uma pandemia, é diferente do que provavelmente eu responderia há 4 ou 5 anos atrás. Eu comecei dançando com 6 anos de idade, de lá para cá nunca parei. Quando surgiu a possibilidade de o que vou fazer, né? No que vou me profissionalizar, com o que vou trabalhar, eu não tive dúvidas de que seria com a dança. Nunca tive medo da má remuneração, nunca foi um fator limitante para mim, sempre pensei que daria um jeito
diante da minha paixão por isso e diante do meu não pensamento de outras possibilidades, né? E aí veio a profissionalização, veio o cotidiano na dança, veio as dificuldades que sabemos muito bem o que enfrentamos, e o pensamento de dança foi sendo levado através das criações a toque de caixa, do suor, da repetição, do cartão picado, da aceleração do pensamento, né? E dessas exigências que sofremos todos os dias nessa nossa profissão, né? Os desafios todos que enfrentamos. E aí veio a pandemia, e veio o respiro, e veio a calma, e veio o tempo dilatado, e foi aí que eu pude me indagar no sentido de, será que o meu pensamento de dança está limitado ao meu ofício? Será que não é muito mais? Será que o pensamento de dança não está muito além, né, das exigências e dos desafios que passamos diariamente, né? Será que a dança não está muito além do ego, da satisfação do ego, né? E aí veio a possibilidade de voltar para a sala de aula, de voltar aos poucos, num novo ritmo, com novas motivações. E aí foi onde eu redescobri a minha vitalidade na dança. Foi aí que eu vi pessoas buscando a dança simplesmente por estar vivenciando a dança, e não como uma satisfação do ego, e não como um crescimento da autoestima, e não para se mostrar, e não para tentar ser melhor, mas buscando a dança como uma tentativa de redescoberta da autoestima, redescoberta de novas formas, de possibilidades de novo de socialização, né? E eu redescobri o motivo de eu estar na dança. Então, hoje, a minha vitalidade na dança está nesse novo ritmo, está nessa tentativa de maior respeito pelo meu corpo, pelas minhas possibilidades, pelos meus limites, consequentemente, pelo respeito pelo corpo do outro, pelo olhar mais cuidadoso pelos corpos e pelas diversas possibilidades que encontramos em nosso ofício. E nesse novo tempo, né? Nesse lugar subjetivo que a dança tem, que não se pode contar, que não se pode comparar, e, enfim, no poder imensurável que a dança tem nas nossas vidas. Então, agora eu passo a palavra, vou dar uma umbigada na minha amiga Geórgia. E muito obrigada. Tá. Obrigada pela umbigada. Preferia que fosse numa roda de coco. Mentira. Mas nessa roda aqui também tão boa quanto a roda de coco. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, para a gente ter essa conversa também muito importante, essa troca, que a gente acaba todo mundo se conhecendo, mas não tendo a oportunidade de se aprofundar mais, né, do que cada um pensa e sente em relação à dança e à nossa profissão. Então, muito obrigada, Gilsa, Carlinhos, pelo convite. Eu também fiquei refletindo muito por onde eu ia começar, né? Pensando na trajetória, que são 27 anos como professora de dança, né? Educadora, e comecei também a dançar desde os 4 anos, e durante esse percurso aí de 40 e tantos anos, passamos por vários pensamentos e vários momentos de redescobrir o que a dança significava para mim, né? Por muitos momentos, eu acho que todos nós chegamos assim, será que vale a pena, né? Será que é isso mesmo? E durante a minha vida, o meu percurso, todas as vezes que meio que eu decidia que eu ia fazer outra coisa, aparecia alguma coisa na dança que me puxava de volta. Eu falava, eu tô tentando sair, isso volta em mim. Então, foram várias fases, e a princípio era a paixão, né? Ainda é uma paixão, era um desejo de mover, de dançar, enquanto a gente é criança e vai estudando e vai se envolvendo. Um negócio também do ego, da vaidade, passei por várias fases.
também passei vamos dizer assim, não só fases, mas por vários caminhos que a dança levou. Trabalhei, eu falo que assim, eu fui multi, né? Eu dei aula de várias coisas, passei por vários lugares, escolas particulares, academias, escola pública, clubes, né? Então, e aí a cada fase eu ia também tentando ressignificar para que essa motivação, que esse encantamento não se perdesse, né? Então, assim, um marco muito importante para mim era que eu estava em São Paulo, dando aula num clube, já fazia bastante tempo, e eu me dedicava única e exclusivamente a dar aulas, porque eu não tinha tempo e não tinha energia, forças para poder também desenvolver essa minha produção artística paralela, vamos dizer assim, né? Que não é paralela, caminha tudo junto, mas eu não tinha condições de fazer a minha própria, seguir ali o meu próprio caminho. E aí, quando eu voltei a Araraquara, eu tive tempo, vamos dizer assim, né? Eu tive tempo para poder voltar a produzir. Então, aos 40 anos, eu voltei a dançar, vamos dizer assim, fora das salas de aula. E para mim foi uma grande redescoberta, e a partir daí foi um gatilho muito grande, assim, para eu procurar mesmo me aprofundar no meu entendimento da dança e o que eu pretendia com aquilo, e o que aquilo significava não só para mim, mas para um todo, né? Então, eu digo que quando eu vim para a Escola Municipal de Dança, que realmente eu vi sentido, assim, sabe? Um sentido muito maior, tudo muito maior do que eu tinha experimentado na vida, porque a dança, ela é muito potente, é por isso que ela é tão atacada, porque ela realmente transforma. E ela transforma não só a pessoa, mas transforma mundo, né? Mundos, realidades. Então, a partir daí eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar e comecei a realmente me engajar. Então, eu fui, assim, hoje eu acredito a dança educação não pode estar separada. Então, eu achei o meu lugar. Então, como eu me revitalizo quando eu estou desanimada diante de tantos obstáculos que a gente tem do governo, de políticas e de várias situações, é eu chegar nessa escola e ver essas crianças. Então, isso me alimenta todos os dias, é isso que me alimenta, assim. Então, é isso, é ver que a dança, ela é inseparável da vida, porque a vida é movimento. É isso. Vou dar um obrigado, então, para o meu colega, amigo, parça, Canela. Bom dia ainda, bom dia, né? Muito obrigado pelo convite, Gil, Carlinhos, né? Obrigado também pela presença e pela generosidade de todos, né? Por estar ouvindo esse momento. A minha fala, a minha fala, vou tentar ser mais tranquilo, tá? Vou tentar não enlouquecer muito. E a minha história é bem louca, porque eu sempre fui um atleta, na verdade, né? Desde a minha formação enquanto capoeirista, eu sempre fui um atleta de capoeira, né? Então, eu sempre tive essa energia do atleta, do treino, da dedicação, do foco, do estar sempre ali. Porém, quando eu passo a escola municipal de dança, eu passo a realmente pensar em outras coisas além do atleta. Até porque eu falo para todo mundo, falo inclusive para os meus mestres, tudo que se eu não tivesse na escola de dança, se eu fosse viver só como um atleta da capoeira, eu já tinha parado faz tempo. Porque a idade chega, por mais que a gente se cuide, né? As coisas vão chegando, enfim. Então, na escola de dança, eu falar pela escola, porque, né, onde eu estou, onde eu tive um contato maior assim com as outras linguagens artísticas de maneira direta, e aí a partir disso, por curiosidade, por convite do Carlinhos, eu passo a aprender a dança também de uma outra forma, a vivenciar a dança, e por curiosidade também, porque se eu estou numa escola de dança, eu preciso entender aquilo, entender aquele mecanismo, linguagem 5, 6, 7, 8, e aqui, o que é isso? Calma, minha vida é outra, eu vim da cultura popular, calma lá, vamos entender. Então, uma das minhas possíveis respostas para como se manter a vitalidade na dança, no dançarino e na dança como um todo, tá primeiro na curiosidade de querer aprender sempre mais, de querer buscar sempre mais, né? Então, enquanto a gente ainda tem essa motivação de buscar, independente da arte que a gente esteja, né? Pô,
quero aprender mais, eu quero buscar mais, eu quero absorver mais beber mais dessa fonte. Eu acho que isso também é um fator motivacional. Aquilo que o Carlinhos falou do sentido, né? Eu vou criando sentidos e vou me alimentando, me retroalimentando e passo isso para frente, isso retorna para mim, né? De estar vivendo, pensando a arte como um todo, né? E também quando a gente quiser ter essa vontade de falar alguma coisa, né? Porque na arte a gente fala coisas, às vezes, que a palavra em si não pode ser dita, né? O que a boca não pode falar, às vezes o corpo, a arte, a expressão, ela fala pela gente, né? Então a gente é meio que é um canal, né? É quase uma transcrição do pensamento. A arte e isso me deixa muito motivado em continuar, em continuar, em continuar. E outra também, aqui é todo mundo artista. Se a arte nos deixasse menos feliz, ninguém estava nela até hoje, né? Eu acho que, apesar de tudo, e tem muita coisa, hein, gente? Tem bastante coisa que puxa a gente para baixo, né? Pô, mas se a gente não fosse feliz na arte, isso não... Independente de aquilo que vocês estavam falando, não um ego, não a questão do aparecer, mas eu me senti feliz enquanto pessoa, enquanto eu, né? Se a arte não fosse tudo que a boca come, como diria Mestre Pastinha na capoeira, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui hoje, né? Independente de todas as dificuldades. Aí eu brinco com o pessoal que me puxa para baixo, já basta a gravidade, né? Então, enquanto a arte me completar, enquanto eu for feliz com a arte, enquanto eu estiver ali envolvido e aí isso estiver me trazendo sentido, me fazendo sentido, e isso serve para todos, enquanto a arte nos completar de uma certa maneira, ela está sempre viva. Enquanto nós tivermos alguma coisa para falar, seja de maneira direta, seja por, né, pelas nuances da palavra corporal, né, eu acho que temos coisas para falar. Então, encerro minha fala aqui nessa parte, passo a umbigada, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. Eu vou para a Bia. Bia, você está umbigada. Obrigada, Canela. Recebo essa umbigada aqui com muito carinho. É um prazer estar fazendo parte dessa mesa. Obrigada pelo convite, Gilsa, Carlinhos. Tem pessoas aqui que são muito inspiradoras para mim, para a minha trajetória. Desculpa o barulho que ele vai acontecer aqui de vez em quando, tá? Espero que não atrapalhe muito. Bom, estou um pouco nervosa, tá? Mas vou tentar ser breve. Fiquei pensando muito também nessa questão da vitalidade, né? Porque a minha trajetória acho que é um pouco parecida com um padrão, assim, de começar a dança desde pequena, né? E aí evoluindo no balé, e aí descobrindo outras modalidades, outras linguagens da dança. E aí o momento de descobrir que eu queria não a dança como lazer mais, né? Mas como um caminho possível. E eu tive o privilégio, assim, imenso de ter uma família que sempre me apoiou. Isso é um privilégio absurdo, né? De ter uma família que sempre falou. Inclusive, antes de eu perceber que eu queria dança, foi a minha própria mãe que falou, mas por que você não faz dança, né? Então, isso para mim é um fator muito determinante, assim, ter o apoio da família. Então, aí eu fui fazer essa graduação em dança, né? Que me abriu um universo muito além do que eu imaginava, assim, do que eu entendia de dança. E quando eu terminei a minha graduação, foi um pouco antes da pandemia, foi entre 2018 e 2019. E aí eu estava num pensamento de que eu queria, porque queria ir para São Paulo. Porque São Paulo é onde acontece a dança, né? A gente tem esse pensamento. E aí a pandemia colocou os meus pés no chão, não querendo trazer a pandemia como uma coisa positiva, né? Mas foi um momento de uma reflexão muito intensa, assim, né? E aí foi quando eu percebi que eu não tinha como ir para São Paulo e falei, quero estar com a minha família nesse momento da pandemia, afinal de contas, né? Uma família que apoia, como que você não vai estar junto, né? E aí, estando aqui em Araraquara, eu tive um momento, assim, um pouco de negação, de voltar para o interior, porque eu queria desbravar o universo da dança, né? Em outros lugares. E passei por muitas experiências, assim, em Campinas, coisas em São Paulo também. Mas estando em Araraquara de novo,
na pandemia foi um momento, assim, de entrar no meu casulinho de novo e repensar, né, o porquê que eu queria não estar em Araraquara mais, o que significa estar em São Paulo e não estar fazendo a minha dança em Araraquara, né? Se tem tanta gente fazendo acontecer aqui. E aí eu entendi que por que eu não vou abraçar a minha cidade se ela está me abraçando de volta, né? Por que eu vou negar esse abraço? E aí eu entendi que era o lugar que eu precisava estar agora, assim, e tá sendo bonito, porque eu estou redescobrindo todas as possibilidades de dança que eu tenho, todas as oficinas culturais que tá me fazendo me reencontrar como educadora. E aí compartilho muito da fala da Georgia, porque essa coisa de estar na educação, assim, é impressionante o quanto mexe com a gente, né? Não só na parte do ensino, mas no nosso fazer artístico particular. Assim, eu me inspiro nos meus próprios alunos, né? Eles hoje são as minhas maiores referências, muito mais do que só ficar procurando referência de gente que trabalha só dançando, né? Mas, assim, essa coisa da educação, de você saber se colocar nesse lugar de educadora e saber passar alguma coisa, ensinar alguma coisa de dança, eu me sinto poderosa, assim, né? Desse privilégio de poder ensinar alguma coisa de uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Então, eu estou nesse momento, assim, de que o que me traz energia hoje é a educação, até porque sinto que Araraquara é muito forte na dança, na parte de educação, tem um potencial gigantesco, e por eu estar lidando com lugares diferentes, estou num projeto social, estou num assentamento, estou numa escola pública, são lugares tão diferentes, mas esses alunos trazem coisas tão fortes, assim, que eu não vejo como descolar isso do meu fazer artístico, sabe? Então, estou nesse momento, assim, bem reflexivo, tentando entender, colocar meus pés no chão, mas com um carinho e uma paixão, assim, pela educação agora que está me movendo bastante. Então, é um prazer estar aqui com vários educadores incríveis, professores incríveis, e obrigada. É isso, passo agora a minha obrigada para o Irail. Obrigada, gente. Obrigado, Bia, pela obrigada. Olá a todos. Obrigado, Gilson. Obrigado, Carlinhos, por me fazer parte dessa gira maravilhosa. Bom, vamos lá. A vitalidade da dança, né? Esse impulso de vida. Eu queria responder que eu não tenho vitalidade, não, mas eu acho que é quase uma situação sine qua non, sabe? Às vezes é dolorido. Mas é isso, a dança é o pensamento do corpo, né? E eu acho que não tem como não pensar. Né? Não tem como não pensar. A dança ela existe, a gente entende esse pensamento como uma maneira de existir. Né? Como a Gilson falou aí na minha apresentação, eu não sou dançarino de uma formação, que vem de uma formação formal, né? A partir da dança, eu tenho formação formal em arquitetura e depois em artes cênicas, mas ela acontece na gente, né? Eu acho que esse entendimento da dança como o pensamento do corpo, ela situa a gente como esse sujeito histórico desse momento, né? Então, não tem como fazer isso, não tem como a gente pensar, elaborar nosso pensamento sem a leitura de um livro. Então, como que a gente elabora o nosso corpo sem o instrumento da dança, né? Nesse sentido. Então, eu gostaria que o corpo não existisse, às vezes, sabe? Que fosse só pensamento, mas não dá. Mesmo que eu não quisesse a vitalidade, eu acho que ele está presente aí. E é curioso isso, né? Só falando um pouquinho das questões pessoais, assim, minha mãe me conta uma história que quando eu tinha 4 anos de idade, ela acordou de madrugada para ir ao banheiro e eu estava às 4 da manhã assistindo um balé na TV Cultura. Com 4 anos, assim, vidrado na televisão. Né? E é isso, mesmo nessa formação formal de arquitetura, enfim, de teatro, eu fiz matemática aplicada também, gente, antes, nessa loucura, antes de fazer tudo isso. Mas na minha primeira aula de teatro de corpo, acabou a prática, o professor falou assim, você é bailarino? Eu nunca tinha feito uma aula de dança. Então, eu acho que é isso, assim, esse movimento tardio de buscar, então, de fato, essa referência teórica e simbólica da dança depois do teatro, eu acho que ela é importante para constituir esse sujeito, assim,
de como foi esse sujeito histórico nesse tempo presente agora, né? Sinto falta ainda de fazer coisas da cultura popular, de trazer de fato essa gíria, de falar dessa sociedade que é agora, né? Dessa manifestação cultural da dança que não é via esse pensamento da dança que é mais academicista, vamos dizer. Talvez a vitalidade esteja aí, nesse sentido da pergunta, Gils, Carlinhos, que é esse fogo de buscar essas outras manifestações de dança, né? Acho que é por aí. Às vezes meu pensamento fica meio confuso, assim, meio atrapalhado, mas é isso. Agora passo com muito carinho a minha obrigada para essa linda da Renata Crespo. Obrigada pelo lindo, amor, pela umbigada, e eu recebo com muito carinho sua umbigada e com uma taça de vinho, tá? A minha história é um pouco diferente da de vocês, eu tô que nem a Bia, assim, nervosa, mas não sei se eu consigo ser rápida, viu, Bia? Também tive muito apoio familiar, que nem a Bia. Sou de uma época que a dança acontecia só nas capitais, então o interior era muito complicado para ter dança, né? A gente, às vezes, nem sabia o que era isso, e com certeza estava atrelado a balé clássico. Quando tinha alguma coisa, era balé clássico, não existia outra linguagem naquela época da dança. Eu comecei muito cedinho, eu acredito que o meu primeiro contato com a dança foi uma caixinha de música que eu ganhei do papai antes de fazer 3 anos, e eu ficava horas olhando aquela bailarina girar, eu achava aquilo divino, eu achava aquilo do céu, eu queria fazer aquilo, eu não tinha a mínima noção, e os meus papais eram cantores de coral, e eu era a menininha que participava dos saraus, que participava dos ensaios, então eu era sempre escolhida para levar as flores para o maestro, no final das apresentações do coral. E depois do advento presente caixinha de música, naquela apresentação do coral eu inovei. Balé no sangue, eu entrei girando com as flores na mão, até chegar no maestro e entregar. E eu tive a oportunidade, a graça, a honra, né? Primeiro de ser convidada por vocês, que são meus companheiros, pessoas queridas e companheiras de profissão. É um convite que me honrou muito, me aconchegou muito, e a palavra que eu tenho para agradecer isso é gratidão mesmo, não tem outra coisa que defina meu sentimento hoje, é pura gratidão. E também tenho gratidão à vida, por ter convivido com o maestro Lisanias de Oliveira Campos e ter convivido com o Wallace Leal Rodrigues, que foram as pessoas que chamaram os meus pais, depois desse advento, entrar girando, que falaram, ela precisa fazer balé clássico, só balé clássico. E aí eu fui para a escola. Nós tínhamos 2 escolas em Araraquara, uma que era já tradicional, que era o Conservatório Vila Lobos, e a outra que era uma escola recém-inaugurada pela Cleusa, que era uma bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, e a Cleusa, era muito caro fazer balé naquela dança, era inacessível, era inacessível até fisicamente, viu, gente? E a Cleusa me deu uma bolsa para fazer balé, senão não teria feito. Então, sou grata a essas pessoas para o resto da minha existência. Eu tenho uma particularidade muito engraçada, quando eu entrei na dança, o papai e a mamãe também cantavam no coral da igreja. E o padre chamou meu pai e minha mãe, quando ficou sabendo, eu já estava apaixonada pelo balé clássico, e disse que eles seriam expulsos do coral da igreja e que seriam excomungados se eu não saísse daquela absurda coisa que era dançar. Porque aquilo era promíscuo, aquilo era... Acho que ninguém tem uma história dessa, né? Graças a Deus isso não aconteceu, graças a Deus os meus pais eram mais artistas do que religiosos, e eu continuei na dança até hoje. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia falar sobre a vitalidade da dança, acho que a gente, depois da poesia da Gilson, não tinha mais nada para falar, né? A poesia já disse tudo. Eu pensei na minha vida particular com relação à dança. Então, eu era uma pessoa do balé clássico, eu tinha ido para a Suécia, eu tinha ido para Moscou, eu tinha ido para a Espanha, eu estava apaixonada pela dança, eu tinha minha escola, eu tinha fundado outras escolas nas cidades próximas, e eu fui acometida de uma doença em grau severo, grau 4, e fui proibida de dançar. Juro por Deus que eu tive vontade de morrer. Eu praguejei muito, eu me revoltei, eu xinguei muito, eu achei que a minha vida tinha acabado, porque eu não lembro um dia da minha vida sem dança,
Eu tenho um grupo dos meus amigos de colégio que eles põem foto no WhatsApp das festas. E eu falei, gente, onde eu estava que eu não estou nessas fotos? Ah, você estava na dança, né? Então, eu não lembro um dia da minha vida sem dança. E essa doença foi um divisor de águas para mim, porque eu achei que a minha vida na dança tinha acabado. O tempo foi passando, surgindo as universidades de dança, que eu acho que são abençoadas. Então, novos conceitos na forma de dançar e na arte chamada dança foi se tornando condescendente comigo, com a minha doença. Foi ficando flexível, a dança foi ficando flexível comigo, foi ficando amorosa. E aí, a arte da dança, de uma certa forma, passou a fazer arte comigo. A dança fez arte comigo. E aí é que vem a minha vitalidade na dança. Eu não desisti. Eu fui descobrindo que... Eu anoto tudo, tá, gente? É pelo século que eu nasci, que eu sou do século passado. Eu fui descobrindo que eu era engessada na dança. Eu era... Para mim, a dança, naquela época, era só técnica, terminologia, disciplina dura com o corpo. A dança era corpo magro, corpo esbelto, enfim. E eu fui descobrindo, graças a vocês que chegaram na dança depois de mim, que a dança era muito mais que a técnica do balé clássico. E aquele desejo que eu tinha de me aprimorar em aberturas incríveis, em pernas altas, de me realizar em palco sendo perfeita na dança clássica, tudo isso mudou. E se tornou somente o prazer em dançar. Prazer em me movimentar, em expressar, em colocar para fora sentimentos. Foi prazer de me comunicar, que foi a primeira forma de expressão do ser humano, né? A dança. Então, no momento mais difícil da minha vida, a dança falou comigo, de igual para igual. Eu me desengessei, nem sei se existe essa palavra, deixei padrões de lado, aceitei meu corpo com as limitações que a doença me trouxe, com o excesso de peso que os tratamentos hormonais trazem, com as dores que eu sentia. E hoje, a minha vitalidade, eu não danço mais como antes, mas o que eu danço hoje me traz alegria de viver. Me fez descobrir que eu sou uma mulher linda, mas não de corpo, mas de alma. A dança aprimorou a minha alma. Eu aprendi que existem muitas maneiras de dançar, muitas formas de dança, isso a gente pôde até presenciar ontem, que foi uma noite incrível. E assim aprendi que qualquer pessoa pode dançar, pode ter esse prazer de dançar. Ela não precisa ser magra, esbelta, ela não precisa ser cabelo comprido, ela não precisa não tomar sol. Qualquer pessoa pode dançar. E isso, para mim, foi vital. A dança, para mim, virou a cura do meu corpo, a cura da minha alma. É uma consciência e percepção corporal. A dança, depois de todo esse processo, ela é vital para mim porque ela é criatividade, ela é meditação ativa, meditação passiva, ela é liberação de emoções contidas e reprimidas, ela me deixou menos tímida, ela me fez desenvolver a minha estimulação e a minha coordenação motora, diferente de como era só na dança clássica. A dança faz com que eu me comunique com consciência, e assim eu consigo desenvolver relações amorosas e prazerosas com as pessoas. É harmonia pura. Ela me estimula a pertencer a um grupo, ela me estimula o convívio, ela estimula a minha integração, meu corpo, a minha alma, a minha mente. Ela é tudo isso e mais um pouco, né? Ela é prazer da sociabilidade, ela é integração, ela é bem-estar físico, é o aprender com jovens, idosos, crianças, porque hoje a gente consegue dar aula de balé clássico para um idoso, dentro da capacidade que ele tem. Dança é amor ao próximo, dança é capacidade de reflexão, a qual nos transforma em cidadãos do bem. A dança, ela resgata, ela integra, ela inclui, a dança educa, a dança me tornou uma pessoa mais crítica, mais uma consciência crítica construtiva. Realmente a Jorge falou uma verdade, a gente deixa o ego para lá,
ele não faz mais parte da gente com a dança. Eu ainda estou na dança nos dias de hoje, pois ela me redescobre todos os dias, me faz ser resiliente, me acolhe, me transforma em melhor pessoa, me recebe de braços abertos. Eu estou na dança ainda porque ela me curou. A dança me empoderou. Eu estou na dança ainda porque ela é puro amor, ela é pura gratidão. A dança me deu uma maturidade a mim e ao meu corpo, e hoje eu danço com o corpo que eu tenho, gente. O corpo que eu amo. Eu danço do meu jeito, em qualquer lugar, eu danço onde meu coração quiser. A dança, para mim, é poesia da alma entrelaçada ao corpo. É isso, é por isso que eu encontro vitalidade na dança. Porque realmente a dança é respiração. Respiração é bom para o coração, é bom para a mente, é bom para o cérebro. E se ela é bom para isso tudo, ela é vida. Então, a vitalidade, para mim, é que a dança é vida. É isso. Desculpa 5 minutos, Gilson. E agora acho que não tem ninguém mais para umbigar, né? Pelo visto. Renata, quero te agradecer demais essa comunhão que você trouxe aqui nessa gira, porque realmente você faz uma síntese, né, do que todo mundo falou, na verdade, aqui, né? Eu estava fazendo aqui a minha cartografia de hoje, e com essa vitalidade, essa vida no meio, esse impulso vital, né, esse princípio da vida, e você termina a sua fala dizendo que dança é vida. Então, eu quero te agradecer muito, porque esse caminho que você fez, esse passeio que você fez com memórias da sua vida, mas também com memórias coletivas, né, porque você não se restringe à sua história, mas a história vivida e experienciada com todas as pessoas que atravessam sua vida e projetos e dores e tudo isso. Então, eu quero agradecer porque a gente conseguiu, com palavras como abraço, sentidos, ressignificações, apoio familiar, estar no interior e não se sentir alijado do mundo, respeito, aprender, prazer, buscar sempre, repensar, refazer as inspirações da nossa vida, diferentes ritmos, o tempo, e essas duas palavras tão importantes que você traz também, flexível e amorosa. Então, essa síntese, que é uma síntese muito pequena de tudo que vocês trouxeram aqui, ela é tão relevante para o nosso contexto, um contexto de muitos desencantamentos, muita desilusão, muitas tristezas, não só com o que a gente vive, né, em termos de desmontes dentro da cultura, mas em termos de humanidade. Então, acho que essa mesa aqui, ela traz essa vitalidade nela mesma, né? E quero te convidar, Renata, publicamente, para escrever no próximo livro Ágora esse texto que você trouxe aqui para a gente. Quero te agradecer e te convidar, porque ele precisa ser registrado. Desde 2001, quando nós criamos o CDDD, que não existe mais, que é o Centro de Difusão e Documentação da Dança, ele foi criado dentro da Escola Municipal de Dança, e que infelizmente perdeu-se no tempo. Ele tinha esse intuito, mas eu acho que a gente não perdeu porque a gente perdeu o Centro de Difusão. A gente não pode perder a noção de que as memórias, todas as vivências, as experiências e as aprendências de hoje, elas precisam estar registradas, disponibilizadas e compartilhadas, porque é dessa história de passado, presente e futuro que nós nos fazemos constantemente. Então, não é só por conta de uma reverência ao passado ou às pessoas que nos fizeram, e aqui eu quero citar a maravilhosa também mestra que me iniciou na dança, que é a Eunice Piovani, a própria dona Iracema Nogueira,
que não era ligada à dança, mas que foi muito importante, e por isso também ela está como nome na escola municipal, trouxe muita gente, Edith Kudelko, Ismael Gizer, entre tantos, tantos e tantos. Mas por conta também desse tempo que não é um tempo linear. Então, a gente falar do passado, trazer ele para agora, registrar e motivar essa vida das memórias é nossa responsabilidade. Então, quero te convidar aqui, assim como todas e todos vocês, a reativarem alguns projetos, como esse, por exemplo, que não precisa ser exatamente como ele foi pensado, o CDDD, que foi muito interessante, mas que a gente pudesse pensar num memorial da dança. Esse é um grande sonho, né? Tenho feito um esforço em relação a isso, a história dos gestos, que tem 33 anos, mas eu acho que não é os gestos apenas, são todas as histórias de artistas independentes, de grupos que se formaram, de pessoas que já se foram, de grupos que foram criados e acabaram muito rapidamente. Tudo isso constitui a nossa historiografia. E acho que Araraquara tem uma potência muito, muito, muito grande, e a gente pode fazer isso juntos. É uma honra para mim, Gilce, porque eu comento sempre na Radar, que é um grande sonho, a hora que a gente chegar na próxima discussão, é a primeira coisa que eu vou falar. Nós estamos indo embora daqui. E muita coisa da dança, do início da dança, vai embora com a gente. Então, isso, nossa, eu me sinto muito honrada com esse seu convite e espero fazer jus, e com certeza eu escrevo sim. Eu agradeço muito, muito mesmo. Gratidão. Eu também quero, assim, para finalizar esse nosso bate-papo, só por agora, porque ele nunca vai acabar, porque a gente sempre continua se encontrando. Eu tenho mais uma provocação aqui, que é as políticas que queremos para a dança. Por que a gente traz essa palavra políticas, né? Que queremos para a dança? Porque é nesse pensamento de que nós somos não só agentes políticos, mas toda uma convivência de ações políticas que vão sempre determinar o que nós já fizemos e o que nós vamos conseguir ainda realizar. Então, pensar essa nossa vida como uma vida política é extremamente relevante. E antes de passar aí a rodada, vou trazer mais aqui algumas falas, algumas frases. Perdido seja aquele dia em que não se dançou. Nietzsche. E Nietzsche foi um grande pensador também ligado à dança. Ele diz também, ter fé é dançar na beira do abismo. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Eu encontrei em todas as coisas esta certeza feliz. Elas preferem dançar sobre os pés do acaso. Nietzsche, e aí tem tantos outros filósofos também que se debruçaram, escreveram, e que nos emocionam, né? E é por isso que a gente vê tão atacada, né, a cultura e principalmente a dança. É isso, né? A gente sacralizar e profanar essas corpas todas é muito importante, todos os dias. Não ser capturado no sentido mesmo de entendimento de que a gente não pode dançar. Dançar é vida, não é, Renata? Então é isso, vamos lá, vamos conversar mais uma última rodada. Já estamos aí nos alongando no tempo. A gente tem aí quase 1 hora, mais uns 10, 15 minutinhos para a gente finalizar essa conversa, essa boa gira,
que também está repleta de pessoas que não estão aqui, mas que estão conosco, né? Tantas outras pessoas, os nossos bailarinos e bailarinas, os nossos mestres e mestras, pessoas que são inspirações para nós, pessoas que estão dançando hoje porque passaram pelos nossos projetos. Então, eu quero reverenciar todas essas pessoas que não estão nesse momento aqui, mas estão conosco, né? Então, a gente olhar e falar, tá tudo junto, tá aqui mesmo, uma legião de dançarinos e dançarinas. As políticas que queremos para a dança. Geórgia, quer começar? Quero. As políticas que queremos para hoje, né? Queremos de volta o nosso Ministério da Cultura, queremos autonomia também nas nossas instituições, eu acho que isso é muito importante. Que a gente tenha mais programas de fomento, que não sejam a toque de caixa, milhões de editais, e que faça com que isso seja a dança muito mercadológica, com produção atrás de produção, como se fazer arte fosse um processo industrial, né? Com meta, com prazo, e que a gente consiga manter com qualidade, né, as nossas instituições que ainda permanecem e resistem. Eu digo isso até pensando na nossa escola, né? A gente vive um momento de bastante medo, assim, né, de bastante fragilidade no pensar do que será do nosso futuro, já que a gente está vendo que a dança está sendo tão atacada agora, nesse momento, sempre foi, mas agora dentro da educação, né, pensando que em 2016 foi promulgada uma lei que a dança era obrigatória nas escolas, no ensino fundamental, e que tinham 5 anos as escolas para se adaptarem a isso, e agora a gente vê governos de estado tirando a dança do currículo. Então, aí a gente fica pensando, e a nossa escola? Né? Porque para dizer que a dança não tem serventia, é muito fácil, porque, como eu já disse, a dança é perigosa, ela tem potência, ela desperta potência. Ela traz, né, como a Renata falou, a tia Renata falou, né, de fazer transformações, para fazer uma pessoa crítica, né, e etc., e fazer a gente ter consciência das coisas. E também de a gente ter o fomento, não só na parte de educação e de educador, mas também enquanto artistas independentes, né? Porque é muito difícil. Eu, por exemplo, parei de produzir porque eu participava muito de editais da prefeitura, e agora eu não posso porque eu sou funcionária pública. Então, tem um disparate muito grande, porque eu sou só professora, eu não posso ser artista, quer dizer, se eu for fazer minha arte, eu tenho que fazer de graça, né? Então, tem essas contradições aí. E também pensar que ainda, apesar de tantos passos que a gente caminhou, a nossa classe ainda é muito desunida. A nossa classe ainda é muito desunida. Então, não temos um diálogo, não temos uma coisa de vamos abraçar junto, vamos lutar junto, vamos aí em prol do coletivo. Como também a Renata também trouxe aqui, a gente ainda está muito nas nossas bolhas e nos nossos umbigos. Então, eu penso nisso, né, na força coletiva e na transformação. É obrigada ainda? Obrigada, Geórgia. Eu acho que só vou pegar um link aí da sua fala, em relação à Escola Municipal de Dança, que me é muito cara, que me toca profundamente o coração, e isso não tem como. Não é só a escola, né, como a gente já está dizendo aqui, que está sendo ameaçada, é a arte, é a cultura, é a dança, nesse sentido que vem uma coisa que não deve ser feita com o corpo, né? Então, esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade de contaminar mais e mais e mais crianças, jovens, adultos, em relação à potência da dança. Nós fizemos isso lá no início da Escola Municipal de Dança, até para um entendimento de por que meu filho tem que fazer balé, por que a minha filha tem que fazer capoeira, por que
E a gente foi quebrando paradigmas desde aquele momento. Então, é nossa responsabilidade cada vez maior, e essa é uma responsabilidade coletiva, não individual. É isso mesmo, Georgia. Muito obrigada. E acho que a gente tem que recuperar a Escola Municipal de Dança como um projeto de educação e cultura, né? Então, a Araraquara não se mobilizou quando ela foi para a educação, e eu agora faço um apelo para Araraquara, que é: vamos entender a Escola Municipal de Dança como um projeto cultural. Estou jogando aí para o universo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu queria que a Bia falasse um pouquinho também, nesse termos de política. Você já tocou aqui, você pode seguir aí com a sua fala, Bia, mas como você vê as políticas públicas das oficinas culturais, esse projeto tão importante, você já falou um pouquinho, e da sua inserção em espaços que você não conhecia, espaços, né, tão precários e, ao mesmo tempo, tão potentes, né? E como que você vê esse papel também desse programa das oficinas culturais? Obrigada, Gilson. Então, eu compartilho muito do que a Georgia falou de novo, porque é isso, né? Eu sinto que a principal política que a gente precisa adotar é descentralizar a dança, né? Porque ela está em lugares muito específicos que a gente já espera que eles estejam, e os espaços não se atravessam, né? Então, participar das oficinas, para mim, é uma possibilidade de pensar isso, porque são muitos espaços, né? E às vezes são espaços que talvez tenham uma resistência de colocar ali a professora de dança. Eles aceitam, mas você chega lá, e aí você vê que os alunos já olham diferente, porque talvez a coordenação já olhe diferente para isso. Então, você chega num espaço, eles te perguntam: você pode dar aula na quadra? E aí tem uma sala de dança que está tendo aula de yoga. E aí você, professora de dança, não pode usar a sala de dança porque está tendo yoga na sala de dança, então você usa a quadra. Então, são, assim, uns detalhes que você vai pegando que você percebe que a gente está ali ocupando esse espaço, mas a gente não está ali com apoio de algumas instituições. Ao mesmo tempo, tem outras instituições que são o oposto, assim, né? Então, você vê que existe um movimento que parte das crianças, porque provavelmente a coordenação traz essa importância. Então, é uma coisa coletiva mesmo, né? Assim, uma responsabilidade coletiva de trazer a importância da dança para esses espaços, e como uma forma de expressão única, assim, né? A gente não precisa ir num espaço dar uma recreação, porque tem lugar que acha que a gente está lá num espaço que não é uma escola de dança, para a gente dar uma recreação ali para os alunos, né? E você vê que não acessa do jeito que deveria acessar, sabe? E eu sinto que a gestão das oficinas culturais, ela tem esse trabalho intenso de tentar colocar essa importância, né? Esse papel de se entender a dança tão importante como as outras linguagens que estão nesses espaços, né? Então, a minha relação com os alunos acontece dessa maneira. Eu tento levar para eles uma experiência de dança como dança, né? Não é como, sei lá, vou te ensinar uma coisa muito específica ali e isso é dança tal. É a dança como uma experiência única, assim, né? Então, o que a gente pode fazer nessa aula de dança que você, especificamente aluno, pode trazer de dança para mostrar para os seus colegas, para mostrar para a sua instituição que você quer fazer essa aula, né? Então, é difícil, né? Tem dia que a gente sai triste, sai, assim, desmotivado, porque você tenta se colocar ali como uma linguagem importante, né? Uma presença que é tão importante quanto as outras ali na instituição, e às vezes os alunos não estão motivados também, porque tem problemas em casa, então são espaços que têm outras demandas além disso, né? Então acaba ficando de lado essa coisa do fazer artístico deles, né? Então tem problema em casa, tem que priorizar a atividade escolar, tem que priorizar a concentração, sentar na carteira, fazer outras coisas, e em alguns lugares não se entende que talvez esse fazer artístico vá auxiliar o aluno para todas essas outras coisas, né?
Então, existe um bloqueio muito grande. E as oficinas em si, nas reuniões pedagógicas que a gente tem durante a semana, existe essa conversa entre os educadores que é muito rica, de a gente perceber que é um caminho muito comum, assim, né? Apesar de serem linguagens diferentes, sendo todos artistas, a gente percebe esse bloqueio, assim, de alguns lugares, e a gente precisa tentar amaciar a situação, contornar a situação e se colocar, assim, sabe? Com respeito, óbvio, mas é uma força tremenda de a gente resistir naqueles espaços que possivelmente não foram feitos para você ter uma aula de dança, né? Eles têm outras prioridades, mas você se colocar ali, né? Mostrar que você também é tão importante quanto outras coisas, né? E aí isso se envolve também na escola pública, né? Assim, eles têm tarefa de matemática, tem tarefa de não sei o quê, e aí essas atividades artísticas ficam de lado. Tem uma situação que aconteceu, assim, só para elencar, que teve um educador, assim, eu presenciei isso, os alunos tinham uma atividade em uma instituição, umas atividades mais formais, e aí se eles não se comportassem, eles iam ter que fazer a aula de arte. Era o castigo deles. Sabe assim? Então, chega a me arrepiar, assim, de pensar que você coloca o aluno de castigo para fazer uma aula de alguma linguagem de arte, sabe? O que isso significa? E aí isso fica me remoendo o tempo todo, assim, né? Como que a gente contorna essa situação? Inclusive, gostaria de ouvir se alguém tiver alguma opinião sobre isso, assim, porque é uma coisa para mim que é complexa, sabe? Obrigada, querida. Eu acho que você traz uma coisa importante, né? Só para dizer que hoje a abertura, por exemplo, do Viva Dança em Salvador, que é um festival muito importante, é com Germaine Coni, que tem uma escola de areia. Então, assim, importante a gente pensar, né, nesse lugar da desfronteirização, da desespetacularização, porque a gente precisa fazer dança com todos os chamos, né? E acho que é isso que você traz, e também, ao mesmo tempo, a questão da importância, né, do reconhecimento daquela a linguagem e também das estruturas que a gente precisa desenvolver, mesmo que a escola não tenha, mas a gente mostrar que pode ter uma sala de dança, por exemplo, que também é interessante, além da terra, da areia, do chão batido, do asfalto. Então, acho que você traz uma coisa que uma coisa não exclui a outra, né? Então, muito obrigada. Georgia, querida, muito obrigada por estar aqui. E você precisa dar uma saidinha, né? Isso, eu agradeço, peço desculpas por sair assim, gostaria de ouvir todo mundo, está muito gostoso e espero que isso se desdobre em mais momentos. Obrigada, Georgia. Grande beijo e até breve. Beijo. Então, está aberta aí a nossa conversa por mais alguns minutos sobre isso, né? Como vocês veem assim, a importância de políticas no sentido amplo, políticas públicas, políticas mistas, políticas institucionais em nossa cidade, né? Uma cidade que tem uma riqueza, eu não canso de falar isso em todos os cantos, eu estou aqui no Aldeia Vale Dançar, no Sesc Petrolina, e eu falo de Araraquara, e todo mundo fala assim, lá vem Araraquara, que toda hora eu estou falando, assim, porque é importante também a gente reconhecer, né, o nosso território, e quais as grandes conquistas que temos, ter uma escola municipal de dança com 20 anos, ter um festival internacional de dança com 22 anos, um dia internacional da dança com 22 anos, uma semana do sapateado com 22 anos, uma oficina cultural com 22 anos, eu gostaria de saber outra cidade nesse país com políticas públicas tão consolidadas como Araraquara. Carlos Fonseca. Olá, Gil. Essa pergunta realmente valia um outro encontro, né? Que é muita coisa para se falar. Antes de começar a comentar, eu queria só lembrar a todos, né, que essa mesa é uma realização da Secretaria de Cultura e Fundarte, né, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, e agradecer, obviamente, mais uma vez a participação de todo mundo nela, agradecer a nossa secretária, a Tereza Tilaroli, e
obviamente a Gil, né, a nossa diretora executiva da Fundarte, que está aqui também representando não só esse papel, mas todos os outros que a gente combina nessa vida, né, nesse nosso trabalho. Fala, como você falou agora, Xê, até é bom você tocar nessa questão de políticas públicas no sentido mais amplo, né? A gente tem, como você também acabou de enumerar, uma quantidade enorme de realizações da Secretaria de Cultura, focadas nessa questão de políticas públicas, a arte, né, o ensino, o acesso democrático às linguagens artísticas, e não só ao aprendizado, mas à produção, à realização, à vivência das artes. E, na verdade, tudo isso vem no bojo de uma realização que pegou um período, né, de alguns anos, que se iniciou aí no começo dos anos 2000, e se estendeu até recentemente, até 2015, até 2013, que tem a ver com essa postura já de rever esses lugares todos, a produção artística, a produção do conhecimento, uma problematização dos modelos, né? Uma ampliação da importância da arte na vida das pessoas, né? E ligando com aquela fala inicial, né? Eu comentei sobre a importância de visibilidade àqueles que até então estavam bastante marginalizados. Então, esse processo de abrir possibilidades, de rever os limites do que nós tínhamos, já foi realizado. O grande problema foi que a gente voltou agora numa política que fez com que tudo isso caia. Melhor, fez não, faz um esforço para que tudo isso caia por terra, né? A gente teve uma série de conquistas com a criação das universidades, a criação de uma universidade que liga Brasil e África no Nordeste, né, do governo Lula. Acho importante a gente entender que todo esse movimento de problematização dos limites, nós já estávamos nesse caminho. E, de repente, entra uma outra política que encerra o Ministério da Cultura. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso, o que isso representa. E como a primeira ação, isso deste governo. É muito assim, significativo a gente olhar para isso. E foi a primeira ação. Exatamente. Talvez tenha sido a mais importante para ele. Eu acho que a gente não pode fazer de conta que não está enxergando isso. A gente não vê esse ataque à cultura enquanto um ataque à liberdade de existir, né, que vem no modelo de governo, que ele é padronizador, que ele é enrijecedor, limitador das liberdades e da discursividade das pessoas, sabe? A ideia de que existe um único jeito de ser no mundo. E a dança mostra, como nós vimos ontem, em alguns momentos eu levantei, chamei a atenção no sentido de quantas ancestralidades estavam se manifestando ali, né? Para além do aniversário do Jean-Georges Noverre, um maître de ballet, né, na França, na Europa, nós tínhamos todos os continentes dançando muito antes, né? Então, as ancestralidades estavam ali, manifestas, produzindo sua arte, sua cultura, vivendo a dança, essa exaltação máxima de que todas as nossas falas aqui acabaram de mostrar, né? E que se localiza no corpo de cada indivíduo, mas também se localiza num corpo coletivo, nos diferentes corpos coletivos que nós temos, né? Então, eu fico pensando que é muito importante que a gente entenda que o questionamento pós-colonial, decolonial, contracolonial não é um modismo nosso, não é uma invenção brasileira. Todas as colônias, todos os países que foram colônias e que hoje são países independentes, eles estão nesse questionamento. É importante, sim, que a gente reveja tudo isso e que a gente participe disso, porque nós estamos vivendo o agora. A memória é muito importante, com certeza. A memória é importante para a gente se situar no mundo. Mas a postura diante das nossas memórias, da nossa história, ela tem que combinar crítica e celebração. A gente celebra, sim, a nossa história, mas a gente tem que ter posturas críticas apontando os seus limites, apontando os erros. Só assim a gente avança. E avançar faz parte de um movimento fantástico. Como o Rodrigo falou, se a gravidade já é o movimento que nos puxa para baixo, os movimentos que a gente tem que fazer, eles estão no corpo e estão em todas as nossas ações individuais e coletivas. Só queria deixar isso muito, muito focado, né, no sentido de que essa política pública, esse entendimento
Ela começa no entendimento de cada um de nós, individualmente e coletivamente, que as coisas mudam, e como dizia o Belchior, o novo sempre vem. A gente tem que entender que esses questionamentos chegaram a ficar. A gente não vai fechar a boca e silenciar diante dos absurdos que a história nos fez. Acho que é muito importante a gente pensar nesse lugar. Obrigado, desculpa se eu me estendi. Obrigada, Carlos. Eu acho que a gente vai ter que finalizar, nós estamos em 1 minuto e 20 quase. Queria saber se mais alguém gostaria de falar ou de concluir. Suzane, e aí eu quero muito trazer aqui uma pessoa que chegou para finalizar nossa gira. Mas vamos lá, Suzane, e quem mais quiser, tá? Pode levantar a mãozinha aí. Eu prometo ser bem breve, concordo plenamente com a fala dos meus colegas. Acho muito valoroso estarmos num lugar com pessoas tão maravilhosas, talentosas, inteligentes. Araraquara é um polo e um berço de artistas maravilhosos. E eu acho que, sendo um polo diferenciado, eu acho que ele merece também que o nosso pensamento coletivo seja mais para o coletivo, né? Eu acredito que temos pessoas, inclusive eu queria reverenciar aqui Carlinhos, Jussamara, Renata Crespi e outros tantos profissionais que já vêm fazendo história, melhorias e memórias da nossa cidade. Assim, muito obrigada por vocês existirem, por tudo que vocês contribuíram para a dança da nossa cidade. E eu acho que o mínimo que podemos fazer enquanto classe de dança é todas as iniciativas de manutenção e novas iniciativas de políticas públicas, que essas iniciativas sejam incentivadas e não boicotadas pela nossa classe. Então, muito obrigada por tudo que vocês fizeram, muito obrigada por tornar essa cidade um lugar que eu me sinto honrada de fazer dança, de fazer parte. Contem conosco para qualquer coisa, né? E essa talvez tentativa utópica de que o pensamento seja mais coletivo, porque quanto mais difundida e descentralizada, quanto mais descentralizado for o nosso pensamento de dança, mais o nosso pensamento será crítico e humanizado e empático. Muito obrigada. Obrigada, Suzane. Vai lá, Renata. Bom, gente, eu tinha muita coisa para falar, o Carlinhos tem razão, acho que esse item, teria que... A gente tem uma outra mesa para conversar, porque é tanta coisa, mas eu quero só manifestar o meu agradecimento a Araraquara, porque eu sou de uma geração que era assim, cada um por si, Deus para todos. A gente não tinha Secretaria de Cultura, a gente não tinha Fundarte, a gente tinha o Movimento Pau de Arara, para conseguir sair a Fundarte daí... enfim, era bem esse ditado mesmo. E hoje, apesar de a gente ter todas essas dificuldades que foram ditas aqui, eu acho Araraquara abençoada. E, Suzane, não é só por causa da gente, não, que eu adoraria ter um livro, seria uma das reivindicações que eu gostaria de ter, sobre a história da dança, chegando até os dias atuais, e quem sabe, né, construindo um museu, tanto... artista fantástico dessa área em Araraquara, mas assim, não é só quem está agora agradecer a gente que começou, nós também temos que agradecer vocês, porque vocês são os causadores e os provedores da nossa mudança na dança. Da nossa, aquela palavra que eu falei que eu nem sei se existe, eu vou procurar no dicionário depois, do nosso desengessamento na dança. Então, isso a gente deve a vocês. A cabeça de vocês, a visão que vocês têm do mundo, aquilo que vocês foram passando para a gente, porque, imagina, a gente é de uma época que era um militarismo dentro da dança. Se você estivesse lá no Brabá esperando o professor fosse tomar café, almoçar e jantar, você ficava lá, sem piscar, entendeu? Então, vocês trouxeram para a gente, vocês agregaram na gente, daquela época, muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, é a minha reverência e meu agradecimento a vocês também. Eu agradeço do fundo do meu coração vocês que chegaram depois, porque vocês nos abriram os valores e a visão. Obrigada. Obrigada. E quero aqui também
agradecer Iraí, Beatriz, Suzane, já agradecer, Renata, Carlos, Gigante, que está aqui nos assessorando na sala, dizer que isso é uma iniciativa, né, calendarizada da Prefeitura do município de Araraquara, ligada à Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte, e agradecer, então, toda a equipe da cultura e da Secretaria e da Fundarte, e a participação de todas vocês. E quero aqui trazer a Sabrina Kelly, se puder abrir a câmera, porque ela estava numa atividade nas oficinas culturais, e é uma pessoa que eu quero muito reverenciar, essa mulher preta, maravilhosa, importante para a cultura e para a dança de Araraquara, e eu quero te homenagear também aqui, Sabrina, em nome de toda a comunidade preta, de mulheres e de artistas que resistem na dança, essa mulher que seguiu uma vida inteira também ao meu lado, me apoiando muito, brigando muito, e é isso que a gente faz mesmo, e recebeu agora, essa semana, na Semana da Dança, uma honra ao mérito, né, uma homenagem na Câmara Municipal de Araraquara pelo Samba Bem, pelo seu trabalho. Então, eu queria agradecer, Sabrina, você e toda a ancestralidade por nos honrar em Araraquara com esse trabalho. Se você quiser falar um pouquinho. Vou falar rapidinho, né? Correria, desculpe aí chegar atrasada, a todos, todos. Eu queria agradecer e fazer uma fala bem rápida mesmo, de dizer que a dança foi, e sempre será o meu alicerce de vida. É o meu alicerce desde que eu me conheço como pessoa, como mulher, como lutadora, como mulher preta, de tudo que a gente vive na sociedade, né? Patriarcal, machista, de tudo que a gente vê aí, e a dança sempre me sustentou. E aí eu queria dizer também a Jussamara, né, que cuidou de minha vida toda, que me ensinou a dança como políticas públicas, como projeto social, de todas as formas de vida, de tudo, de ativismo artístico importantíssimo para mim, que hoje me sustenta, como eu disse, é o meu alicerce de vida, por conta de tudo que eu vivo, de tudo que eu vivi com as oficinas culturais, com a minha vida, com o meu filho autista. Se não fosse a arte, se não fosse a dança, eu não sei como que eu iria gerenciar tudo que acontece. E é sempre a arte, especificamente a dança, que me coloca à frente para resolver meu projeto de vida, que é sempre trabalhar com políticas públicas, porque a dança salva, de verdade. A gente tem que entender isso também de fato, de trazer a dança como ativismo para tudo, para pessoas que muito precisam, para pessoas que você olha no olho, principalmente crianças e adolescentes aí, que nós estamos vendo uma geração muito difícil, que você olha e você pega na mão e fala, eu vou te conquistar através da arte. Não importa qual seja, vou falar da dança, que é a nossa área aqui. Não importa qual seja. Ontem eu assisti tudo, né? E aí eu sou uma pessoa que fica muito quietinha, né? Por mais que às vezes a Sabrina apareça, mas eu gosto muito dos bastidores. E eu assisti todas as danças ontem, todo mundo está de parabéns. Que aí, uma coisa que a Renata falou agora, que é a questão da injeção, da arte, da dança, melhorou muito de tudo que eu vi ontem, dos passos à frente que a gente tem, que a gente está tendo, e aí, que seja pequeno, mínimo, mas está presente. De pessoas que eu conheço há anos na dança, que tinha uma linguagem, que tinha um espírito, que hoje está vivendo um outro espírito, porque a gente precisa estar o tempo todo renovando, o tempo todo pensando no que te move. O que te move? Então, ontem eu vi, e eu vou... Ela não está aqui presente, a Luzinete, mas ela trabalha com o pessoal social lá do Hortências. E aí, como a gente é muito amiga, tipo, sentada ali perto, e eu vi todas aquelas crianças ali, com a camisetinha azul, do Hortências. E aí fizeram uma puta de uma apresentação, assim. E aí, pouco que eu fiquei ali com ela, e eu fiquei ouvindo as crianças numa ansiedade de querer apresentar, e tudo nervoso, porque é a primeira vez que eles conseguem ver aquilo. Gente, é muito importante. É muito importante.
eles assistindo aos outros grupos de academia, de escola, de projeto, e eles falando ali, e é aquilo, eu falando, Luzinete, está ouvindo? Luzinete, eu escuto isso todo dia. Aí a gente pergunta, falou assim, vamos abrir uma ONG? Vamos pegar tudo para nós? Vamos abrir uma ONG? Vamos fazer gestos? Vamos fazer a ONG dos gestos? Vamos! E aí a gente... E aí eu fiquei pensando, e tinha crianças ali que estavam ali, que chegou com o pai, e aí não podia estar, a menina estava sendo acompanhada por séries de problemas que aconteceram na vida dela. Uma criança de 11 anos, da minha filha, que tudo que sofreu durante toda essa semana, e a Luzinete me conta, eu estou relatando isso porque foi ontem, está aqui, ó, que é um dia que no dia seguinte que a gente acorda e fala, vou continuar, eu preciso continuar. Que ontem a Luzinete contou o que aconteceu com ela na semana toda, e tudo que ela mais queria era estar no palco. Ela estava acompanhando a assistência social, ela tinha saído de casa, a mãe bate muito, ela tinha apanhado muito, estava cheia de marca no corpo, mas ela quis apresentar de qualquer jeito, porque aquilo era muito importante para ela ontem, era muito importante. Então, é isso que me move. E é isso que a gente tem. Eu estou falando aqui porque, né, a gente fica emocionada de tudo que a gente viu ontem, inclusive desse acontecimento com essa menina específica do Hortências, que tem 11 anos da minha filha, e fez de tudo para apresentar com um acompanhante de assistente social, tudo ali do lado dela. Acabou, a assistente social pegou na mão dela e levou ela embora. Que não era nem mais para a mãe, estava levando para os avós, que estavam lá fora esperando. Mas aquele momento foi muito importante para ela. E é isso que a gente tem que fazer. Fazer com que as pessoas se sintam importantes. E a nossa área é a melhor. É a arte, é a dança. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fechou com uma frase maravilhosa. É verdade, também acredito nisso. A dança é o caminho mais incrível e mais rápido de acessar. Então, muito obrigada a todos e todas vocês. Não deu tempo de a gente conversar muito. Iraí, quer dar um tchau para a gente? E aí agradecer. Tenho que só agradecer, gente. Na verdade, tá tudo bem. Foi super contemplado nas falas dos meus colegas. Não tem nada para acrescentar em cima disso. Muito obrigada, gente. Obrigado por essa dica. Muito obrigada. A gente vai continuar sempre, sem desistir nunca. Muito obrigada. Viva a dança. Obrigada, viva!